Tenho falado sobre os perigos do Islã há quase uma década. Eu costumava debater com islamistas que defendiam orgulhosamente práticas islâmicas como casamento infantil, espancamento de esposas, jogar homossexuais do alto de telhados, matar apóstatas ou até mesmo dissidentes do Islã. E eu costumava pensar, por que mais ocidentais não estão alarmados com isso? Bem, eles estavam assimilando isso. E eu sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, cada vez mais pessoas iriam acordar para a realidade do Islã. Porque até esse ponto, os muçulmanos estavam apenas propagando suas opiniões abertamente e com orgulho, achando que o Islã tem a solução. É por isso que os muçulmanos têm dito que o Islã vai entrar em todas as casas, porque eles realmente acreditam nisso. E para a frustração de pessoas como eu e alguns outros críticos do Islã, a maioria deles eram cristãos e alguns deles eram ex-muçulmanos. Eu sabia que em algum momento nosso trabalho duro daria frutos. E eu acho que esse momento chegou. Acho que cada vez mais pessoas estão falando sobre o Islã como nunca antes. E não de uma forma positiva. Sim, você tem os mesmos palhaços de esquerda de sempre que estão protegendo e encobrindo os islamistas. Mas eles não são os únicos por aqui. Veja este tweet do deputado Andy Ogles. Muçulmanos não pertencem à sociedade americana. O pluralismo é uma mentira. Essas pessoas não diziam isso sobre outras culturas não hostis. Mas os muçulmanos estão fazendo com que cada vez mais pessoas se tornem anti-multiculturalistas por bons motivos. Ou você é chamado de racista ou intolerante. Ou você entra em extinção. O Islã entrou em sua segunda fase de dominação do Ocidente. Até agora, eles só estavam falando sobre o que querem fazer com a América. E os muçulmanos americanos precisam intervir assim e mudar essa relação. Mas não podemos fazer isso apenas estando nas ruas. Precisamos estar nos corredores do Congresso. Precisamos estar nas redações. Precisamos estar nas salas de aula. Precisamos estar nos livros. E precisamos estar nos tribunais. E no tribunal da opinião pública. Para fazer isso, precisamos ser organizados. E precisamos ser bons planejadores. Eles precisam ser bons planejadores. E eles são bons planejadores. Isso é o que eles têm dito abertamente. Nós não dizemos que o Islã está aqui para viver, sabe, para coexistir com várias religiões diferentes. E todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar o mundo. Ela foi enviada para ser superior, para extinguir a luz de toda outra religião e ser superior a elas. Mas não temos vergonha de dizer isso. E não achamos que isso seja algo que devamos ter vergonha de dizer. Que esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com toda outra religião, para eclipsá-la, para ser superior a ela, para que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. E se for preciso lutar para alcançar isso, então será preciso lutar. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Allah a mais elevada e a palavra dos descrentes a mais baixa. Então, os muçulmanos vêm dizendo essas coisas há quase 2 décadas. E o primeiro projeto deles meio que teve sucesso no Reino Unido e principalmente na Europa. A França, no momento, na verdade, tem um plano militar caso uma insurgência separatista islâmica surja na França. E tenho certeza de que outros países ocidentais em breve também terão que se preparar para isso. E o lado mais feio e violento disso será visto nos Estados Unidos. Mas olhe para esse tweet novamente. 27 milhões de visualizações. 27 milhões de visualizações no Twitter significa que centenas de milhões de pessoas ouviram essa mensagem. Não diretamente no Twitter, mas também por outros meios. Porque no Twitter, você tem declarações oficiais de pessoas influentes. O Ocidente e o mundo não muçulmano estão vendo a completa desintegração de sua cultura nativa. Eles estão vendo o que está acontecendo nas ruas. Eles estão vendo como suas cidades grandes e pequenas estão se transformando em guetos islâmicos. E você tem que olhar para isso de uma perspectiva islâmica. Só pense nisso por um momento. O Ocidente tem dominado o mundo por boa parte dos últimos 150 anos. E se você estender isso por mais 100 anos, quando o Ocidente começou a dominar o mundo, o Islã costumava ser uma força dominante no mundo. Ele costumava ter um lugar de igual importância à mesa. Mas a partir do final do século XVII e do século XVIII, o Islã começou a ser subjugado. Ele perdeu seu poder e influência. Só imagine, nos 1200 anos anteriores, o Islã dominava não apenas sua vizinhança imediata, mas também o Ocidente. Os reinos da Europa Oriental eram estados satélites dos otomanos.
O Islã chegou até a Espanha e depois foi empurrado de volta, mas ainda assim dominava o Oriente Médio e o norte da África até que o Ocidente teve sua renascença e reforma, a Revolução Científica e, obviamente, a Revolução Industrial. E então o Ocidente não só começou a fazer o Islã recuar, mas também passou a dominar o mundo muçulmano. França, Grã-Bretanha e outras potências europeias começaram a colonizar terras islâmicas. O Islã foi humilhado. E o último prego no caixão do Islã foi colocado em 1918, quando o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. Agora, só pense nisso. Em 1918 foi quando o mundo realmente entrou na era dos Estados-nação. Os muçulmanos acreditam que essa ideia foi introduzida para fragmentar o califado, para dividir os muçulmanos. Em vez de terem um grande e forte califado islâmico, agora eles têm esses pequenos estados-nação que não conseguem se unir contra o Ocidente. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é que o Islã foi humilhado. O Islã não teve influência significativa nos assuntos mundiais, pelo menos desde 1918. A nova ordem mundial foi cuidadosamente planejada pelo Ocidente. E o Islã, pela primeira vez desde o seu surgimento, não teve absolutamente nenhuma influência em como deveríamos conduzir o nosso mundo. A China se refere ao século XIX até a ascensão do Partido Comunista Chinês. A China se refere ao período de 1850 a 1950 como o século da humilhação. Bem, esse último século foi um século de humilhação para os muçulmanos, para o mundo islâmico. Eles não tiveram nenhuma influência nisso, mas algo aconteceu. O Ocidente se tornou civilizado demais, continuou se liberalizando e então se abriu para a ideia de multiculturalismo ou pluralismo. Isso abriu as portas para o Islã. O Islã, que não conseguiu conquistar o Ocidente por meio de seus exércitos, começou a estabelecer uma base no coração da civilização ocidental através da imigração. E os muçulmanos não podiam acreditar em sua sorte. Olha só isso. 700 anos de nossas tentativas de conquistar a Europa pela força falharam. Eles fizeram algo errado, muito errado. Eles tentaram, por muitos anos, conquistar a Europa através de guerras, só guerras. Esta é a conquista branda do Ocidente pelo Islã. Basicamente, o islâmico, e de novo, eu sou um muçulmano ortodoxo. O que não conseguimos fazer nos últimos, digamos, 20 anos, agora o Ocidente está fazendo por nós, de graça, e ainda está pagando por isso. Alá permitiu que eles vivessem às custas dos infiéis enquanto os subjugam. Então havia uma espécie de atitude parasitária, onde eles podiam viver às custas do país anfitrião, tendo como objetivo, eventualmente, erradicar a cultura anfitriã e substituí-la pelo Islã. Eles estão literalmente dizendo quais são os planos deles. Literalmente, sem vergonha nenhuma. Vão haver tipos de compromisso. Você não consegue entender que isso é um objetivo de longo prazo aqui? Agora, isso é no Reino Unido. E o Reino Unido é um jogo muito diferente, como dissemos, porque 6% do país é muçulmano no geral. E um jogo muito diferente. O Reino Unido é muito diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles são mais numerosos. As principais cidades de Manchester, Birmingham, Leicester, Bradford e Londres têm percentuais de muçulmanos na casa dos 2 dígitos. O Canadá é outro exemplo. Canadá. Algum canadense na plateia? Mississauga? Calgary. Mississauga tem impressionantes 15% de muçulmanos. Impressionantes 15% de muçulmanos. Como isso não alarma os esquerdistas idiotas? Como? Como? O que você acha que eles vão fazer? Eles estão focados em aumentar o número deles. Eles sabem o que estão fazendo. Eles estão te dizendo qual é o objetivo final deles. Isso vai além de empatia suicida. Tem uma área inteira, você sabe, com 400 lojas. Isso não é empatia suicida. Isso deve ser fetiche suicida. Você vê nas lojas árabes, 400... Como é que chama mesmo aquela área lá? Ridgeway e Walnut. Inacreditável. Você vai lá, parece que tá em Karachi. Ou Hyderabad, ou algo assim. Fiquei completamente impressionado. Hamburgo e Berlim, com mais de 10% de muçulmanos. Quando eu estava dirigindo por Hamburgo, meu anfitrião disse para mim, nessa rua em que estamos passando, existem mais de 50 musalas. 50 em poucos quilômetros, uma rua principal.
50 lugares para rezar. Eu disse, não, você está brincando. 15? Não, 50, ele disse. Frankfurt, que é o centro do comércio internacional, vai te surpreender completamente. Estima-se que 15% da população de Frankfurt seja muçulmana. Inacreditável. De novo, as estatísticas são essas, e você vê isso. Isso não aconteceu. Eles não conquistaram com seus exércitos, apesar de terem tentado. Eles têm sonhado com isso. Eles conseguiram porque o Ocidente se tornou liberal demais. O Ocidente acreditava no pluralismo e achava que isso não importava. Pessoas de todo o mundo podem vir e se beneficiar do pluralismo ocidental e tudo ficará bem. Já passou da hora de acordar, pessoal. Esse não é momento para complacência. Eu posso mostrar centenas desses vídeos onde eles literalmente disseram quais são seus planos. E agora estamos vendo esses planos se materializarem. Eu fico tentado a dizer em câmera lenta, mas não, nem é em câmera lenta. Na verdade, os planos deles estão se materializando em um ritmo incrivelmente rápido. Primeiro, eles colocaram Sadiq Khan e depois Mandani. Você sabe, aqueles muçulmanos que usam batom. Você poderia pensar, não, talvez eles sejam muçulmanos nominais e só citam Buda, Gandhi, Maomé e... Você sabe, eles são realmente socialistas e comunistas. Essa foi a primeira fase, só para baixar sua guarda. E agora eles estão introduzindo islamistas radicais que estão falando sobre trazer de volta a violência para a política deles, que estão citando o Alcorão em árabe como fonte de sabedoria. E então temos idiotas como essa aqui. Só veja o raciocínio dela. Alguém, por favor, me explique por que ter pessoas muçulmanas em Dearborn, Michigan é algo ruim. Elas não estão fazendo nada de errado. E se estiverem, alguém, me prove o contrário. Acho que só estou muito confusa sobre por que existe tanto ódio e racismo. E eu não sei, dizem que os muçulmanos estão tomando conta de Dearborn, ou Detroit, sei lá, eu não entendo. Quando uma civilização chega a esse nível de estupidez, talvez ela mereça ser conquistada. Mas a coisa boa é que, na minha opinião, o número deles está diminuindo. Esquerdistas comuns, liberais comuns, que são realmente bem-intencionados. Quer dizer, essa mulher não disse nada de errado de acordo com os valores tradicionais do Ocidente. Não devemos ser racistas, devemos abraçar a todos. Mas ela precisa ser educada, ela precisa ver o que acontece quando o Islã assume o controle. Você não está indo atrás de um muçulmano individualmente. Um muçulmano individual pode ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, mas juntos, coletivamente, onde quer que haja muçulmanos em um número considerável, acabou o jogo. Acabou o jogo. Olhe para o Líbano, veja o que aconteceu, veja o que aconteceu com o Líbano, veja o que aconteceu com o Irã, veja o que está acontecendo em partes de Londres. E só para responder à pergunta dela, o que há de errado com muçulmanos assumirem o controle? E ela é uma mulher, isso talvez responda à pergunta. O marido tem necessidades físicas e ela não está disposta a se disponibilizar para o marido. Ela tem uma desculpa médica, uma desculpa válida. Não, ela simplesmente não quer. Então, se ela não tem desculpa médica, nem desculpa psicológica, nem qualquer outra desculpa, ela não tem o direito de não se colocar à disposição dentro de um contexto apropriado ou sexual. Nós temos meios limitados. Se você quer resolver essa situação, comece pelo passo número 1. Você tem a melhor atitude. Sabe, use palavras gentis e tente fazê-la feliz. Veja o que está incomodando ela. Vamos supor que você tentou o primeiro passo. Você realmente tentou. Você se esforçou além do normal para tentar agradá-la e resolver a situação. Ela continua teimosa. Ela não quer fazer sexo com você. Dizer. Ela não se importa. Ela está sendo negligente. Ela não está se mostrando disponível. Qual é o passo número 2? E deixá-las sozinhas na cama. O próximo passo é agora você começar a pressioná-la. Deixe claro para ela que a atitude dela não é bem-vinda. Ela basicamente tem que abrir as pernas. Se isso não funcionar, então o Alcorão diz, "Wadribuhum", bata nelas. Se isso não funcionar, como último recurso, bata nelas. Bata em Hitler. Então essa mulher está dizendo, qual o problema se os muçulmanos assumirem? É isso que está errado. Quer dizer, feministas, pessoas negras,
Gays for Gaza, vocês deveriam ser os primeiros a se levantar contra o Islã. É por isso que vocês deveriam se preocupar com o Islã tomando conta do seu país. Mas eu não sei. Eu realmente acredito que cada vez mais pessoas vão acordar, porque percebi que agora mais pessoas estão falando sobre o Islã do que nunca. Quando comecei a falar sobre isso, a maioria dos ocidentais virava o rosto, porque, você sabe, era falta de educação. Nós não queríamos nos envolver na religião de um homem de pele escura. Eu não quero ser racista. Não quero parecer racista ou islamofóbico. Posso perder meu emprego, mas esse tempo acabou. Agora estamos vendo cada vez mais pessoas falando sobre esses argumentos. Agora estamos vendo cada vez mais pessoas trazerem à tona esses argumentos que apresentamos há quase 10 anos e que outras pessoas já tinham apresentado antes disso. Como isso? Faça essas perguntas aos muçulmanos. Faça-os se sentirem desconfortáveis. Se eles acreditam em algo, então faça com que digam isso. Concordem em algo. Se as duas pessoas concordam em se casar uma com a outra, então não é algo ruim. Não importa Então, a nesse idade delas, caso, porque está é tudo isso que bem está no ter meu livro. relações sexuais com crianças. Sim. Não, veja, aí, de novo. Acabei de dizer, 100%. Veja, aqui está o problema. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Either. Tanto faz. Tanto faz. Sim, eu quero você. Você está em conflito interno agora, e eu posso ver, porque você sabe que é errado fazer sexo com crianças. Em todas as circunstâncias você sabe que é errado. Há tantos muçulmanos que abusam do que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles fizessem, eles abusam disso porque dizem que está no Alcorão. Mas, E, de cara, novo, você é por sabe isso disso. que É assim. errado fazer sexo com crianças em qualquer circunstância. Eu entendo que você tenha dificuldade com isso. Fora do casamento, errado. Em qualquer caso, 100% dentro do proibido. casamento, fora do casamento, não importa. Eu sei que você, no fundo do seu coração, aí nesse peito, sabe que é errado fazer sexo com crianças em todas as situações. Isso é a natureza boa desse cara aparecendo. Não, ele não pensa assim. Olhe pra ele não está nem um pouco envergonhado. E é por isso que você também deveria ir na loja e você deveria comprar um desses. Havia outra versão disso em que ele realmente diz: não, Muhammad se casou com uma menina de 9 anos. Está perfeitamente certo. Foi esse muçulmano ou algum outro muçulmano? Faça-os se sentirem desconfortáveis. Faça essas perguntas para eles. Porque, olha, o mundo merece a verdade. Se você acredita em algo, assuma isso. E diga isso. É por isso que acho que Abdul al-Said pode ser destruído em um debate muito facilmente. Traga à tona os podres do Islã. Ele não teria onde se esconder. Ele seria forçado a defender isso.